Você que tem deficiência visual ou tem curiosidade para saber como funciona o xadrez para pessoa com deficiência visual, este vídeo é para você. Bora comigo! Galera, hoje eu vou mostrar a dinâmica de um tabuleiro adaptado, um tabuleiro feito para pessoas com deficiência visual. Lembrando que pessoas com deficiência visual não são aquelas pessoas que não têm nenhum resíduo, ou seja, as pessoas que têm cegueira total, mas também para as pessoas que têm baixa visão, né, e precisam tatear as peças para conseguir localizá-las, tá? Então, o tabuleiro adaptado serve para esses dois grupos de pessoas, tá? E também ele serve para as pessoas que não têm deficiência visual, para poder jogar com pessoas que têm deficiência visual. Este tabuleiro que eu mostro aqui para vocês, eles têm casas altas e casas baixas. Quando nós tateamos o tabuleiro, nós percebemos esta diferença: casas altas e casas baixas. As casas altas são as casas escuras. As casas baixas são as casas claras, as casas brancas. Bom, mas como que a gente faz para memorizar? Vamos supor que eu tenha cegueira total. Como é que eu faço para memorizar qual casa é a casa alta e qual casa é a casa baixa? É simples. As peças de xadrez, tanto as peças claras e as peças escuras, têm o mesmo formato, entretanto, as peças escuras, elas têm um pino em cima. Então, a pessoa com deficiência visual, tateando, vai sentir este pino em cima que tem na peça preta e que não tem na peça branca. Ou seja, as peças pretas, de uma certa forma, a gente pode dizer que são mais altas porque tem um pino em cima e as peças brancas não têm esse pino. Então, se as peças pretas são mais altas porque tem um pino, então as casas pretas também são casas mais altas do que as casas brancas. Simples assim. Então, toda vez que eu tatear o tabuleiro e sentir que tem uma casa baixa, estou tateando uma casa clara ou uma casa branca. Se eu tatear uma casa que está em alto relevo, esta é a casa preta. E todas as casas, elas têm nome, tá? Mas qual é o nome? É muito simples, pessoal. Os símbolos em braille que estão mais próximos de você são as letras que identificam cada coluna do tabuleiro de xadrez. Começa pela letra A, B, C, D, E, F, G e H. Enquanto eu falei as letras, eu mostrei cada uma delas. Ou seja, a coluna A é a primeira coluna que está à esquerda. Estou mostrando essa coluna com o meu dedo. Toda a coluna A é esta parte aqui. Nossa, mas como é que eu faço para identificar a coluna para eu não esquecer? É muito simples. Toda vez que você afastar o seu braço de você, ele estiver indo cada vez mais para frente, é porque você está indo com a sua mão, com o seu dedo, diante de uma coluna. Simples assim. Ou seja, a coluna A tem 8 quadrados, 4 quadrados escuros, 4 quadrados claros. Todos esses a gente pode tatear com os nossos dedos, e a cada vez que a gente tateia uma casa da coluna, a nossa mão se afasta um pouco de nós. Certo? Muito bem. E como é que eu faço agora para tatear as filas? Pessoal, quem tem resíduo, quem tem baixa visão, ou quem não tem deficiência visual, está observando eu mostrando o tabuleiro aqui, vai perceber que à esquerda tem outros símbolos. Este símbolo nada mais é do que o número. Pessoal, curiosidade para quem não sabe, números e letras em braille são muito parecidos, muitíssimo parecidos. A única diferença entre os números para as letras é que nos números nós vamos notar um L invertido aqui. Quando a gente tateia, a gente percebe que tem um L invertido
antes do símbolo. Depois do L invertido vai ter, no caso do número 1, vai ter a letra A. Mas por que a letra A? A letra A é a primeira letra do alfabeto. Sendo a primeira letra do alfabeto, representa o número 1. Ah, mas então confunde a letra A com o número 1? Não, porque o número 1 sempre tem este L invertido que eu estou mostrando, tá? Que é representado pelos furos nas casas 3, 4, 5 e 6 da base do Braille. 3, 4, 5 e 6. Então, um L invertido indica que o que vai vir na frente é um número. Se for a letra A, que é a primeira letra do alfabeto, então é o número 1. Se for a letra B, que é a segunda letra do alfabeto, é o número 2. E aí, sim por diante, no tabuleiro de xadrez. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os números identificam as filas. Toda vez que eu tatear o tabuleiro de xadrez e eu não sentir a minha mão se afastar de mim, ou seja, eu for com a minha mão para o lado, tanto faz o lado direito como o lado esquerdo, significa que eu estou percorrendo uma fila do tabuleiro de xadrez. A fila, assim como a coluna, tem casa alta, depois casa baixa, casa alta, que é a casa preta, e a casa baixa, que é casa branca, casa preta, casa branca, casa preta e casa branca. Né? Ou seja, a fila é muito semelhante à coluna, a diferença é que na coluna a nossa mão vai se afastando de nós. Estou demonstrando aqui a coluna H, estou com o meu dedo na casa H e está ao lado do número 1, então é a casa H1. Aqui agora fui para H2, uma casa para frente. Estou afastando o meu dedo de mim, né? Então estou indo para H3, H4, H5, H6, H7 e H8, que é a última casa do lado direito do tabuleiro. Ou seja, as colunas são linhas retas de casas que se afastam de nós conforme a gente vai tateando elas, e as filas são casas que ficam ao lado e a gente tateia elas, a gente sente elas quando movimenta a mão para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nossa, mas que história é essa de H1, H2, H3, H4? Pessoal, cada casa tem um nome e a junção da coluna com a fila dá o nome dessa casa. Nossa, mas isso é muito difícil, Wendel. Como? Explica melhor. Simples. Tateando o tabuleiro, as letras do tabuleiro, letra A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos tatear a letra E. Estou tateando a letra E e a primeira casa da letra E é uma casa preta. Esta casa que está na frente da letra E é a casa E e por estar ao lado do número 1 é a casa E1. Se nós fôssemos tateando mais uma casa para frente, nós chegaríamos na casa E, por estar ao lado do número 2, a casa E2. Mais uma para frente, E, por estar ao lado do número 3, E3. E assim sucessivamente. Portanto, se eu for com a minha mão lá para o lado esquerdo, né, na primeira casa, no primeiro quadradinho que tem no lado esquerdo, que é um quadrado preto, um quadrado alto, né, eu estou colocando o meu dedo num quadrado que fica em frente à casa A, em frente à coluna A, e ao lado da fila 1. Ou seja, por estar na frente da letra A e ao lado do número 1, esta é a casa A1. Simples assim. Nossa, Wendel, mas e a diagonal? Pessoal, a diagonal é o tipo de linha que as pessoas com deficiência visual mais têm dificuldade para sentir. Porque tatear as diagonais não é uma tarefa que a gente domina já no primeiro dia. Mas também não é uma tarefa dificílima não, viu gente? Sentir a diagonal é algo que precisa de um pouco de prática, mas depois vocês vão perceber que é bastante simples. E eu vou mostrar para vocês como. Eu vou colocar agora o meu dedo na casa
F1, ou seja, meu dedo está na casa que está na frente da letra F e ao lado do número 1. Esta casa, quando vocês tatearem, vocês vão perceber que é uma casa branca, é uma casa baixa, tá? O que é diagonal? A única coisa que vocês precisam lembrar na diagonal é, a diagonal é uma linha reta com casas da mesma cor. Simples assim, uma linha reta com casas da mesma cor. Uma linha reta com casas da mesma cor. Como assim uma linha reta? Se eu for para frente com o meu dedo, eu vou sentir uma casa escura. Opa, casa escura não tem a mesma cor de uma casa clara, então para frente não é diagonal. Se eu for para o lado, por exemplo, na casa E1, no lado esquerdo, eu também vou sentir uma casa alta, ou seja, uma casa que não é da mesma cor. Agora, se eu for na diagonal, ou seja, no sentido como se eu estivesse subindo uma rampa, eu vou pular aqui uma casinha, eu vou tateando, né? Eu vou perceber que eu vou passar o dedo um pouquinho sobre duas casas escuras e já vou sentir uma casa clara. Isso é diagonal. De novo, vou subir o meu dedo um pouquinho numa casa escura e descendo ele eu vou sentir uma outra casa na mesma diagonal. Ou seja, estou indo com a minha mão reto, né? Olha, eu não estou fazendo nenhuma curva com ela, estou indo reto com a minha mão e estou sentindo a diagonal. A diagonal ela pode ser uma diagonal grande como esta que eu estou tateando, né? Que é a casa F1, casa E2, depois eu continuando vou para a casa D de dado 3, tateando, continuo tateando, vou para a casa C4, depois B5 e depois A6. E se eu continuar, eu vou perceber que acabou o tabuleiro, ou seja, essa diagonal vai desde a casa F1 até a casa A6. É uma diagonal que tem 6 casas, é uma diagonal grande. Assim como eu posso sentir uma diagonal pequena. Qual diagonal pequena? Se a gente for sentir aqui a casa G1, que é uma casa que fica ao lado da casa F1, do lado direito, né? A gente percebe que essa casa é uma casa alta, portanto uma casa preta. Se a gente for tatear a casa da frente, a gente percebe que é uma casa baixa, ou seja, não é uma diagonal. Então, se a gente for para o lado, também vai perceber que é uma casa baixa, ou seja, não é uma diagonal. Então, a gente precisa ir com o dedo um pouquinho torto, como se estivéssemos subindo uma rampa. E aqui a gente vai sentir a casa, se a gente for para o lado direito, né, subir para o lado direito, a gente vai sentir a casa H2, uma casa que está na frente da letra H e ao lado do número 2, que está lá do outro lado, o número 2 que a gente consegue sentir. Ou seja, a casa H2 faz parte da mesma diagonal da casa de G1, porque está na mesma linha. Ah, Wendel, então eu posso fazer zigue-zague? Se eu fizer zigue-zague, é diagonal? Não, pessoal. A gente não considera o zigue-zague como uma única diagonal. Como assim um zigue-zague? É simples, ó. A gente acabou de tatear a casa G1 e percebemos que a casa de H2 faz parte da mesma diagonal. A casa G3, ou seja, se a gente subir a nossa mão, o nosso dedo para cima e um pouquinho para a esquerda, ou seja, torto sentindo a casa G3, ou seja, a casa que fica ao lado da casa de H3, a gente vai perceber que nós fizemos um zigue-zague, ou seja, fomos numa diagonal para a direita e depois fomos na diagonal para a esquerda. Isso nós não podemos fazer com nenhuma peça do jogo de xadrez. Mas quais peças andam na diagonal? Bom, para quem já sabe jogar xadrez, sabe que o bispo só anda na diagonal. Ou seja, o bispo anda na diagonal, mas ele não pode fazer zigue-zague. Eu acabei de colocar um bispo branco na casa F1. A casa F1 é de que cor? Branca, acertou quem disse branca. Nossa, mas como é que eu faço mesmo para lembrar se é branca ou se é preta? A casa branca é baixa, porque as peças brancas são mais baixas. Então, quando eu coloquei esse bispo, eu consigo sentir as casas altas que ficam ao redor dele. A casa da frente do bispo, a casa F2, é uma casa alta, portanto é uma casa preta.
As que estão ao lado, no lado esquerdo, a casa E1, é uma casa alta, portanto também é uma casa preta. E a que está do lado direito é uma casa alta também, a casa de G1, portanto também é uma casa preta. Ou seja, o bispo ele não pode ir para nenhuma dessas casas, porque ele está numa casa branca, e o bispo só vai andar em casa branca. Então eu posso pegar o meu bispo, com uma mão eu sinto onde está o bispo, para eu não perdê-lo para não perder a localização dele. E aqui, o que eu faço? Com a outra mão eu tateio as casas na diagonal, ou seja, eu subo um pouquinho, eu senti aqui as duas casas altas, a junção de duas casas altas, e vou com o meu dedo um pouquinho mais além e já tem uma casa baixa, que é onde o meu bispo pode ir, que no caso aqui é casa G2. Se eu for um pouco mais, eu vou chegar na casa H3. E se eu for um pouco mais, eu vou perceber que acabou o tabuleiro, ou seja, a casa de H3 é a última casa na diagonal. E o bispo, por ser uma peça ligeira, por ser uma peça de longo alcance, ele pode andar quantas casas quiser na mesma diagonal. Ou seja, eu posso pegar o meu bispo e colocá-lo até a casa H3 se eu quiser. Ah, se eu quiser andar com o bispo uma casinha só e parar na casa de G2, eu posso? Pode também, pessoal. Então é só pegar o bispo e andar com ele uma casinha. Aí você tira a peça. Uma dica, tá, gente? Para você conseguir encaixar a peça, todas as peças de xadrez têm tem um pino, e todas as casas têm um orifício de segurança para você encaixar esse pino. Então aqui com um dedo você sente o orifício de segurança, com o outro você sente o pino, e aí basta você encostar o pino no outro dedo, no dedo que está perto do orifício da casa, e aí você vai conseguir localizar o orifício a ponto de conseguir encaixar a peça sem mais problemas, né? Tanto que a peça fica encaixada, que ela não sai daqui, porque a peça seja tateada sem problema nenhum. Muito bem, pessoal, conhecemos aqui as casas, colunas, filas e diagonais. Lembrando, casas é o nome de cada quadradinho no tabuleiro de xadrez. Existem as casas escuras, que são altas, as casas brancas, que são baixas. Colunas é aquela linha de casas, que tem 8 casas, que a gente consegue tatear distanciando a nossa mão de nós, né? Cada casa que a gente sente da coluna, a nossa mão vai ficando cada vez mais longe. A fila é uma linha de casas que fica para a direita ou para a esquerda. E a diagonal é uma linha de casas, é uma linha reta também de casas, que a gente tem que se lembrar que é uma linha de casas de mesma cor. Ou é uma linha de casas baixas, casas brancas, ou é uma linha de casas pretas, né, casas altas. E dessa forma, já como as diagonais só tem uma cor e o bispo só anda em diagonal, o bispo que começa jogando na casa branca, ele só vai andar em casa branca. O bispo que começa na casa preta, ele só vai andar em casa preta. Muito bem, pessoal, se você quiser aprender mais sobre xadrez para pessoas com deficiência visual, inclusive como ensiná-las, né, e como jogar com elas de uma forma bastante tranquila, entra no meu site, entre em contato comigo que a gente bate um papo. Valeu, galera, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!